Boa noite a todos vocês que estão acompanhando, estão chegando agora. Eu sou Alessandra Nascimento, sou jornalista e vou estar agora recebendo na live dessa noite o professor Luiz Carlos Barnabé, economista, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. E o tema de hoje é um tema bem intrigante, né? Como é que o Brasil está, nesse momento, enfrentando a questão do Covid-19, sob o ponto de vista econômico, e quais os caminhos para orientar a uma retomada. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Luiz Carlos Barnabé, queria perguntar se vocês todos me escutam bem, está tudo bem da imagem, tudo tranquilo, e também dizer que a live de hoje ela vai ser reproduzida no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista, e também na minha coluna Café com Negócios, do site Notícia Livre. Tudo bom, professor? Boa noite, tudo bem, Alessandra? A você e a todos que estão nos acompanhando nessa noite que representa um dia muito importante, né? Nós não podemos esquecer que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Dessa nossa casa querida que é o nosso planeta Terra. Então, é um dia muito importante para mim, para todos nós humanos, e eu quero agradecer o teu convite de poder participar nesse dia tão importante para a humanidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, dando continuidade aqui na live, o professor está aí se organizando com o celular dele. Bom, vamos direto ao ponto, né? Do ponto de vista econômico, como é que o Brasil ele tem se posicionado nessa questão de solução às demandas e a própria resposta ao Covid-19? A gente tem acompanhado, por exemplo, a Europa, todos os países têm adotado incentivos, né, à população, uma espécie de subsídio para a população ficar em casa. É evidente que dentro da possibilidade de cada país. E acompanhamos um número recorde também de solicitação de seguro-desemprego pelos Estados Unidos, que isso obviamente impacta na economia global, porque a gente é desempregado, significa que a economia lá também não anda bem, tudo isso em decorrência da crise do Covid. Nesse caso, como é que nós, o governo brasileiro, como é que o Brasil está andando? Eu gostaria de dar uma resposta mais otimista, viu, Alessandra? Mas, infelizmente, o governo brasileiro, subestimou a área econômica da mesma maneira em que ele subestimou essa doença e o tamanho dessa doença. E da maneira econômica também, o governo subestimou o tamanho da profundidade do desastre que essa pandemia está trazendo para o Brasil. E, infelizmente, nós estamos tão mal colocados quando nós falamos no número de mortes, como também nós estamos na mesma colocação, talvez até pior, se nós falarmos em políticas econômicas para enfrentar essa pandemia aqui no Brasil. Independente do tamanho da economia brasileira, claro que dentro das proporções, mas o nosso tamanho da economia é proporcional ao número de empresas e empregados que o Brasil tem. Certo. Nesse momento, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Estamos com o professor Luiz Carlos Barnabé, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e ele, enquanto economista, vai estar dando seu ponto de vista sobre essa questão que a gente está vivendo do coronavírus, né? Professor, a gente tinha conversado muito antes da realização dessa live, e um dos pontos que o senhor, que é expertise do senhor, é a questão da indústria 4.0, essa questão envolvendo a retomada. E nisso o senhor tinha comentado muito a questão da gente estar se reinventando, né? Tá buscando questões para enfim, para sair da crise a gente vai ter que ter soluções criativas mesmo. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa situação da indústria 4.0, de que modo pode estar implementando melhoras, e também seu ponto de vista enquanto economista de como poderia ser melhor direcionado uma solução para esse momento que a gente está passando no âmbito econômico. Alessandro, nós podemos dividir a sua pergunta em duas partes. A primeira parte que eu gostaria de responder é qual é a ação
que nós esperamos de uma política econômica do governo atual para contribuir com a saída dessa pandemia. Então, o governo atual precisa olhar para essa pandemia econômica, né? Não com o olhar do que se imaginava que fosse uma pequena gripe. Nós estamos com uma pandemia econômica muito profunda. Então, enquanto o governo fala em 10 bilhões, ele deveria estar falando em 100 bilhões, Alexandra, para recuperar. E nós temos condições para isso. Então, o governo teria que tomar 3 ações imediatas. A primeira ação que o governo teria que tomar para a retomada depois da pandemia, parte ele está fazendo, é distribuir para o consumidor que não tem poder de compra esses R$ 600. Mas ele tem que fazer isso de forma mais rápida e mais objetiva, utilizando não só a Caixa Econômica, criando aquelas filas absurdas, mas utilizando outros locais de distribuição desses R$ 600. E quando ele escolheu os R$ 600, ele ainda não acertou tudo, porque ele resolveu dar os R$ 600 para aqueles meninos brasileiros que fazem o tiro de guerra. Aí achou que não devia dar e tomou de volta. Esses meninos que fazem o tiro de guerra não fazem o exército, eles deveriam receber os R$ 600, como todos os brasileiros, com ou sem carteira, que estão desempregados ou sem carteira. Então, essa distribuição de R$ 600 tinha que ser mais rápida, não adianta ser por 3 meses, tem que ser por 6 meses, até dezembro, para que essas pessoas possam, com o dinheiro, manter a compra. Porque para manter um emprego, quem mantém um emprego não é quem compra, é quem vende, são as empresas. Para manter as empresas abertas, para elas manterem os empregos, tem que ter alguém que comprar. E esses R$ 600 ia ajudar muitas pessoas a comprarem. Aí mesmo, nesse nosso Brasil desse norte e nordeste, seria muito importante para a atividade econômica a distribuição desses R$ 600. Mas não basta você distribuir o dinheiro só para quem precisa, só para esses 600. Você tem que distribuir o dinheiro também para aqueles microempresários, para o microempresário empreendedor, para o MEI. E para esses MEIs, você não precisa ser bonzinho de dar o dinheiro, mesmo porque o governo federal não tem dinheiro, o estadual, a prefeitura, mas empresta dinheiro para esse MEI. Né? O MEI, esse microempresário, empresta para ele R$ 6 mil em 3 meses seguidos. R$ 6 mil pelo CNPJ. Usa as fintechs, porque se deixar para a Caixa Econômica fazer, não dá certo. Né? O presidente falou que não dá molezinha. Quer dizer, imagina, esse povo de Brasília parece que está dentro de um aquário de vidros, que eles acham que são superiores a todo mundo. O presidente da Caixa não tem que dar molezinha nada, ele tem obrigação de contribuir para a retirada do Brasil dessa pandemia econômica. Então, pelo CNPJ, pega as fintechs que fariam isso de graça, porque a informação de dados, Alexandre, você sabe, vale mais do que dinheiro. Essas fintechs daria para cada um CNPJ de MEI, são 10 milhões de mês. 6 mil por mês. Via fintech, a fintech recebe o dinheiro do BNDES e põe na conta dessas MEIs. Claro que se for uma MEI maior, que tenha mais faturamento, ela pode até pedir mais do que 6 mil. Mas você estaria atendendo 10 mil microempresários. Quem são essas MEIs? É a cabeleireira, é o sapateiro, né? É o engraxate, é o cabeleireiro, aquelas pequenas empresas que fazem o bolo para vender na feira. Dá 6 mil para cada um, que eles vão fazer muito mais bolo, vão continuar a atividade, eles vão manter os seus empregados trabalhando. Né? Porque esse pessoal é o que mais emprega. E nada demais, o BNDES, como ele é bonzinho para a JBS, empresta dinheiro barato, para a MEI também. Dá 2 anos de carência, sem cobrar juros, e faz a MEI pagar esses 18 mil que ela vai receber em 3 parcelas, faz ela pagar em 6 anos. Ela vai pagar com tranquilidade e vai resolver o problema do Brasil. Porque você só salva emprego salvando empresa. É a empresa que contrata, não é? Não é dando em dinheiro.
para quem não tem. Outra coisa importante que esse governo tem que fazer é, depois da pandemia, o que, que ele faz? Ele não fez nenhum projeto de investimento. Saca lá no nosso dinheiro, nós temos muito dólar. Daquele monte de dólar que nós temos guardado pelas nossas exportações, saca 30 bilhões de dólares, não precisa mais que isso, a R$ 5, e transforma esses 30 bilhões de dólares num fundo para fazer investimento para médias e grandes empresas, de longo prazo, sem precisar dar dinheiro do governo, emitir dinheiro, porque o governo não tem mesmo, está falido, né? Municipal, estadual, federal, mas cria, faz projetos, faz. Então, o governo tem que agir, o governo econômico tem que agir, não adianta só agir o governo da área de saúde, né? Que está parado. Então, nós temos formas de sair do Brasil, inclusive sair na frente de todo mundo, mas tendo ações corretas. Essa política econômica desse governo atual trouxe um prejuízo para esses 2 anos e 20 irrecuperável. E perdemos o cavalo branco que passou, que nós poderíamos ter viabilizado o Brasil e saído na frente de todos, mas não fizemos. Achamos que o problema era 10 bilhões e são 100 bilhões. Do mesmo jeito que se achava que antes ia morrer 1.000 pessoas, e estamos chegando aí numa casa assustadora de 30, ninguém sabe quando vai terminar. Da mesma forma que essa pandemia que nós estamos vivendo com as mortes, nós tínhamos que ver a economia com a mesma intensidade e com ações próprias. O governo, não é esse negócio do governo não dar dinheiro, primeiro porque não tem. Ele tem que fazer políticas de atrair dinheiro, de trazer segurança, de utilizar e fazer com que as empresas sejam induzidas a investir. O empresário não está induzido a investir. E é ele que gera emprego. Então, esse seria o caminho. E claro que eu acredito no Brasil. Eu acredito porque a nossa capacidade de inovar é maravilhosa. Os nossos jovens estão procurando e desenvolvendo várias áreas de inovação, na nanotecnologia, na tecnologia de base, o 5G que está chegando. Nós estamos vivendo muitas inovações. E se o governo federal acordar para isso, entender isso, nós temos o caminho para ir para o primeiro mundo através da inovação. Mas para tal, o governo tem que estimular os empresários, porque quem gera inovação são os empresários e fundos de investimento de alto valor, com alto risco, e empresários corajosos. O Brasil tem empresários corajosos, tem inovação, falta dinheiro ou segurança jurídica para que você possa trazer dinheiro de fora, e uma política de governo para dizer para onde que um país vai. Que nós não sabemos qual é a política de investimento desse atual governo. Então, infelizmente, não tem combustível no posto Ipiranga, e sem combustível no posto Ipiranga o Brasil não anda. Bom, boa noite, vou retomar aqui. Boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite, Claudete, Daniele, Jorge, tantos outros, Eurides, próprio CNI. Estamos aqui conversando com o vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, inclusive professor do Mackenzie, colega meu também, professora, convidamos aqui, estamos conversando com ele, professor Luiz Carlos Barnabé, que nos está brindando sobre informações técnicas e estratégicas sobre como o Brasil vai poder economicamente estar enfrentando o Covid-19. A gente ouviu falar de planos estratégicos que a Europa, né, a União Europeia, está jogando dinheiro no mercado para fazer a economia voltar a andar. Estados Unidos já está sinalizando isso, e ele está aqui nos passando informações de como seriam soluções estratégicas nesse momento. Inclusive, aqui temos muitos né, que estão acompanhando a live nesse momento. Abraço vital você que está acompanhando. Nós temos muitos MEIs e microempreendedores. Então, essa fala do senhor é bem interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com um presidente de uma entidade que ele reclamava justamente que os pequenos foram esquecidos na hora
da questão de terem salvado os bancos. Então, salvaram os bancos, mas esqueceram os pequenos que continuam recebendo juros extremamente altos. Então, eu continuo passando a bola aqui para o senhor sobre essa situação. Eu queria uma pergunta um pouco mais direcionada à entidade ao qual o senhor faz parte. Que a entidade como um todo observa tudo isso? Vocês têm mantido contatos com a área de economia do Ministério de Economia em Brasília? Tem, enfim, várias entidades nesse momento se aproximaram ou foram convidadas a se aproximar. Vocês estão participando, oferecendo algum tipo de solução, professor? Como é que está sendo esse relacionamento com o Brasil? O Ministério da Inovação, nós temos participado muito, o ministro é muito inovador e a Ordem dos Economistas do Brasil, ela está vocacionada para a inovação porque nós temos muita confiança que o passo certo para o Brasil é através da inovação, utilizando o estoque de conhecimento como um fator de produção. Então nós temos lá na Ordem dos Economistas um comitê chamado Economia 4.0. Nós trabalhamos e temos toda uma pesquisa sobre Economia 4.0, que é diferente de Indústria 4.0, que é diferente de Marketing 4.0, mas que o mundo todo está vivendo esse século XXI, o 4.0. E nós, da Ordem, abraçamos isso, temos uma parceria com várias universidades, inclusive com o Mackenzie, que eu sou formado em 1970, e também com várias outras instituições de nível superior, e a Ordem tem participado. A Ordem tem uma visão muito liberal, eu particularmente sou da escola austríaca, então, que é talvez a mais liberal de todas as escolas econômicas. Claro que vários economistas têm outras escolas que pertencem, mas o importante é que lá dentro da Ordem nós não temos visão política. A nossa visão é sempre uma solução econômica. A crítica não é o governo político do atual presidente Jair Bolsonaro, do qual nós temos muito respeito. A crítica é a falta de uma política econômica em que induz a iniciativa privada para o investimento. Parece que houve uma paralisia lá, eles preocupados talvez com a solução de curto prazo, não tiveram essa percepção talvez da profundidade, né? Eu costumo dizer sempre que Brasília não consegue enxergar o Brasil como ele é, não é? Veja só, esses negócios de MEI é fácil de resolver. Meu Deus, é só fazer, pegar o CNPJ, que são 10 milhões, veja só, são 10 milhões de MEIs. Distribuir entre as fintechs do Brasil, porque elas são muito mais ágeis que os bancos. E as fintechs fariam de graça, porque só para ela ter os dados da MEI já é um dinheiro muito grande. Nós estamos vivendo numa época em que dados é mais importante do que dinheiro. E as fintechs fariam essa transferência, ela faz o cadastro em 15 minutos da empresa, né? Pegava o dinheiro, transferia o dinheiro do BNDES direto para a empresa, em 3 parcelas. Aquelas empresas que tivessem precisando um pouco mais, era só mostrar, a fintech na hora define crédito, né? Resolvia tudo. Mas o pessoal de Brasília, dentro do aquário, eles enxergam só a Caixa Econômica como se fosse a grande luzeira do caminho, e o presidente lá acha que ele é o dono da Caixa. Ele não sabe. Tanto é que ele não, nessa última reunião lá, que ficou todo mundo acompanhando, ele falou, não tem molezinha. Que não tem molezinha para a senhora esposa dele, né? Mas não para o empresário brasileiro. O empresário brasileiro é um lutador. Ele não tem que dar nada, ele tem obrigação de ajudar o empresário brasileiro. Porque principalmente esse microempresário, esses 10 milhões de empresários que geram emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, é o empresário. Então é ele que tem que ser salvo, né? Outra coisa, salvar as médias empresas
porque os bancos não estão querendo dar dinheiro para elas. Então, como que faz? Tem uma maneira fácil, mas não pode estar no Aquário de Brasília. Qual é? O BNDES não precisa passar no Congresso, nada. O BNDES compra a dívida que essas empresas têm com o Bradesco, têm com o HSBC. O BNDES compra a dívida, pega, o senhor deve quanto no Bradesco? R$ 10? Está aqui, pago para o Bradesco R$ 10. A tua garantia passa a ser do BNDES e a partir de agora você vai ter 2 anos de carência e 6 anos para pagar e com juros do mesmo que o BNDES dá para a JBS, juros civilizados. Esse empresário ia abrir, não ia para falência, ele ia pagar todo mundo, porque. E aí o Bradesco ainda ia voltar a dar crédito para ele, porque agora ele não deve mais nada para o Bradesco. Claro, eu falei Bradesco, podia ser o Santander, podia ser qualquer banco. A verdade é que se o governo federal sair do aquário, ele tem como salvar todas as empresas brasileiras já. Inclusive, a gente tem visto cada semana um quebra-quebra muito grande, porque as empresas, muitas delas estão quebrando, claro, não tinham gordura para se manter. E o setor de turismo é o pior. É o que mais dá. Nossa, é uma judiação. E veja só, a área de turismo, a área que eles não têm noção qual é a quantidade de dinheiro que gera a área de cultura, teatro, cinema, o turismo. É uma riqueza em qualquer lugar. Na Espanha representa mais de 70% do PIB. No Brasil também, só que eles não estão ajudando. E pode ajudar. Percebe? Através das fintechs, pega o dinheiro do BNDES, paga para os bancos que estão quebrando essas empresas, transfere a dívida, o BNDES paga os bancos. É uma forma de salvar o banco sem ser com o dinheiro público. Paga para o banco e aí o empresário passa a dever para o BNDES, com juros civilizado e 2 anos de carência, sem cobrar juros. Eles têm mania de cobrar juros na carência, não tem nada. 2 anos de carência e sem fazer projeto, aqueles projetinhos que o BNDES exige. O projeto está na cabeça do empresário. Se ele é empresário, ele sabe como tocar a empresa dele, não tem que fazer projetinho para BNDES. Então, é uma forma objetiva, séria e tinha que ser resolvido já. Essa é a forma de salvar o Brasil. Nossa, estou adorando conversar com o senhor. Pontes aqui, acabamos sempre na mão dos bancos. Desculpa. Tô adorando aqui os comentários de Pontes. Boa noite, Pontes. Boa noite. A gente se empolga até, se desculpe, mas é um tema que eu me empolgo muito, porque eu acredito muito nesse país, nesses empresários brasileiros. Ser empresário, Alexandre, você é uma empresária, você é uma MEI, certamente. Nós sabemos o que custa, né? Agora, sabe quem toma a decisão? São os caras de Brasília, que ganham do nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público. Essa é outra mentira. Não tem dinheiro público. O dinheiro que o governo usa é nosso dinheiro tirado da gente. E hoje, veja só que absurdo, hoje, metade do que nós produzimos vai para o governo. Verdade. E ele queima. Então, imagina o seguinte, a metade do PIB brasileiro é queimado no governo. Porque eles falam em 30% do PIB de tributos, é mentira, é 50%. Porque nós temos tributo do tributo do tributo, do arredondamento do tributo. E aí nós vamos para metade do que nós produzimos, vai para o governo. E ele não devolve nada, ele queima isso. E ainda fica devendo para os nossos filhos, netos pagarem. Verdade. Então, é complicado isso que o senhor está passando. Por isso que é lamentável a visão desse governo. Não estou fazendo crítica política partidária, mesmo porque nós tivemos 30 anos de políticas partidárias erradíssimas no Brasil. Muito erradas. É por isso que nós chegamos onde chegamos. Só que continuamos fazendo tudo errado. Né? Então, foram 30 anos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, tem política errada. Política totalmente errada. E continuamos. Né? E o país, com todas 30 anos de política errada, nós somos um país rico, nós temos um potencial maravilhoso. Né? As exportações nossas de soja, de agronegócio, vai ser muito alta. Né?
Agora, tem que ter alguém para aproveitar tudo isso, fazer uma política de Estado. E não adianta o governador estadual, o prefeito querer acertar, porque ele não apita nem escola de samba. Porque a Constituinte de 88 passou para o governo federal todos os recursos. É ele que tem que fazer a política para o Brasil todo. Infelizmente, a minha visão é federalista. Eu achava que o dinheiro tinha que ficar nas prefeituras, um pouquinho para o Estado e um pouquinho para a União. Mas no Brasil é o contrário, vai tudo para a União e é ela que tem que fazer a política. E é um desastre quando ela não faz, porque quem paga somos todos nós. Exatamente. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor Luiz Carlos Barnabé, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Lembrando a vocês que, obrigada, Pontes, e você, adorei seus comentários. Bom, essa live de hoje eu vou estar reproduzindo na minha coluna Café com Negócios, que eu convido vocês a acompanharem no site Notícia Livre, www.noticialivre.com.br, e também no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista. Eu coloco sempre no canal do YouTube, porque lá eu consigo colocar legenda, então ela fica mais acessível no meu canal de vídeo do YouTube. E então, professor, a gente está aqui já finalizando a live. Foi um prazer imenso estar acompanhando. O senhor acabou até me antecipando a terceira pergunta, que seriam as propostas para sair da crise. Está aí. É emprestar dinheiro a quem de fato vai fazer a roda girar. É Olha, isso mesmo. o Ponte está pedindo para o senhor dar uma aula ali para o ministro. Fala Pontes, muito obrigado pela sua participação. Pessoas como você e tantos outros brasileiros que a gente precisa para que a gente possa fazer com que esse país passe todos os países do mundo. Eu faço parte do Instituto Atlântico, que é coordenado pelo economista Paulo Rabelo, e todos nós lá temos um plano para o Brasil. Um plano em que o Brasil tem todas as condições de crescer mais que a China. O Brasil tem condições, Alessandro, de crescer mais de 8% ao ano. Né? Enquanto a China tem que construir cidades fantasmas para aumentar o PIB, o Brasil precisa não construir nada de fantasma. Nós temos que construir tudo no Brasil. Se você pensar em estradas, em portos, em escolas, em infraestrutura, nós temos que construir tudo nesse país. Então, de uma maneira e de uma política correta, combinando com os empresários brasileiros. Tudo que é público não dá certo, é caro e tem desvio. Tem que apostar nos empresários. E quanto mais nós apostarmos nos empresários brasileiros, mais rápido nós vamos para o primeiro mundo. É verdade. Agradeço muito aí suas observações, professor. Agradeço vocês que estão acompanhando. Deixo também o convite para me seguirem aqui pelo Instagram, pelo meu Instagram, e também seguirem e ativarem as notificações, claro, também lá pelo meu canal do YouTube. E adorei imensamente estar conversando com o senhor. A live, alguém perguntou, começou às 7, o papo foi engajado. A gente está... Foi rápido, né? O senhor, brilhante, o senhor deu toque, todas as questões, inclusive teve um que questionou, colocou a situação do momento, que de um lado o micro e o MEI estão enfrentando dificuldades em acessar o crédito, do outro a gente é brindado com informações cada dia mais tristes de aumento de corrupção, por compra de respiradores, numa época, sabe, insumos hospitalares, pessoas, inclusive da saúde, que estão morrendo em função de não chegar os equipamentos, seja até a população, como mesmo quem está trabalhando. E é triste, né, a gente ser tomado por essas informações no momento que o brasileiro, as pessoas que estão à frente deveríamos ter mais sensibilidade. Pontes, preciso de públicas na minha rede. Não entendi muito bem. Depois você me fala no privado. Publicar, ele está pedindo para você publicar na rede dele. Ah, claro, tá certo. Tranquilo. Bom, então eu agradeço, professor, estendo o convite para um outro momento. A gente agora vai começar a entrar na fase de retomada, né, de reabertura da economia nesses próximos dias. E vamos ver como é que vai ser, a gente ainda não atingiu o pico. E, bom, professor, eu quero convidar o senhor para uma próxima live. O senhor está analisando como foi o momento de reabertura.
tá certo? Ah, por favor, Estarei. se cuida. Se cuidem. Muito obrigada por aceitar o convite. E vamos mantendo sempre contatos, viu? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Brilhante as observações do professor. Sim, o dinheiro tem que chegar na mão de quem faz a roda girar, dos pequenos, dos MEIs, dos microempreendedores. Muita gente aqui que acompanhou é MEI, é microempreendedor e está sentindo na pele a dor de ver a sua empresa fechar. Claro, pode pegar. Então, eu me despeço aqui de todos vocês, que até com um pouco de falta de engasguei um pouco, porque a situação é delicada. Me pegou desprevenida mesmo. Ainda mais hoje, um dia que a gente recebeu tanta notícia ruim, né? Enfim, de ontem para hoje. Eu agradeço a todos vocês terem acompanhado a live. Amanhã faço um convite que estejam aqui, inclusive o senhor, professor, para acompanhar a live de amanhã. Eu vou estar entrevistando... Tenho te acompanhado sempre. Obrigada. Amanhã eu vou estar conversando com a Alessandra Colei, a pesquisadora baiana brasileira, está lá na Inglaterra ajudando a descobrir a cura para esse mal chamado Covid-19. Ela está entre os cientistas que estão ajudando a criar a primeira vacina. Então está todo mundo convidado para conversar com ela amanhã às 17 horas, certo? Agradeço muito a todos, muito obrigada pelas informações, professor. E num segundo momento, quando a gente vê como é que vai ser essa reabertura econômica, eu quero o senhor aqui, por favor, nos brindando com um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanharam, principalmente aos MEIs e aos pequenos empreendedores, que eu vi vários aqui. Muito obrigado e espero que as palavras do professor tenham sido alentosas para a gente nesse momento. Beijo grande e vamos nos falando, viu? Boa noite a todos. Lembrando, vai estar o conteúdo gravado no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista. O link está na bio do meu Instagram. Lá eu posso colocar legenda, que facilita a acessibilidade. Vai estar amanhã na minha coluna Café com Negócios do Notícia Livre, site Notícia Livre, www.noticialivre.com.br. Muito obrigada mais uma vez, professor. Boa noite a todos. E boa noite. Vamos nos cuidar. Tchau. Estaremos juntos. Se cuidem. Obrigado. Muito obrigado.